Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. O nosso Deus, Ele é poderoso, certo? Nós cremos em Deus. Eu estou fazendo um estudo aqui muito interessante e quem percebe o que eu falo aqui, nota que eu sempre falo assim de ideias. Que uma ideia pode mudar o mundo. Uma ideia boa, uma ideia que Deus nos dá, pode mudar situações. Então o nosso Deus, ele tem uma estratégia. E quando ele tem uma ideia, às vezes ele passa essa ideia para alguém. Porque esse é alguém que vai conduzir essa ideia de Deus. Tá entendendo? Então existe um poder de uma ideia. Eu sempre venho falando isso. Mas interessante que tudo o que existe foi feito por meio de uma ideia. Entendeu? Aí, por exemplo, você já ouviu falar aquela palavra ideologia? Preste atenção. A ideologia é a ciência da formação de ideias. Ou seja, um conhecimento de ideias. Ou um tratado sobre as faculdades intelectuais. Agora preste atenção aqui, nessa pérola de sabedoria. Vamos aprender o que vem a ser a ideia de reino de Deus, ou seja, a ideologia do reino de Deus. Preste atenção. Dentro dessa ideia, podemos ver algo muito poderoso e ao mesmo tempo perigoso. Preste atenção. Tem ideia que ela é perigosa. Preste atenção, meus irmãos. Por exemplo, vou falar um exemplo aqui. Um homem pode ter um plano de ser um homem bomba. E essa passa a ser a sua ideologia. Esse pensamento é tão forte a ponto de ele dar a vida por essa ideia, ou seja, essa ideologia. Está entendendo o que Deus está falando? Então, cuidado com as ideias, chamadas ideologias. Então, tem muita ideia boa, tem ideia que é de Deus, que Deus compartilhou com alguém e esse alguém colocou em ação aquele plano que era de Deus. E tem ideia que a gente tem e ela é boa também, mas tem ideia que ela é má. Então, cuidado com as más ideias, entendeu? Aqui o ensinamento de hoje, essa pérola aqui é sensacional por aquilo que a gente está vivendo no mundo hoje em dia, né? Preste atenção, tá? Preste bem atenção no que eu vou falar isso aqui. Eu sempre falei isso aqui, mas hoje eu estou falando com um conteúdo assim, com essa palavra ideia. Veio isso aqui, eu sempre falo de ideia, né? De ter ideias, né? Então, preste atenção, muitas pessoas, gente, em nome de uma religião, elas dão a vida pelas ideias de sua religião. Destroem pessoas, países, vivem guerra por amor a essa ideologia. Porque a religião é uma arma mais poderosa que existe na Terra. A religião sendo usada erroneamente. Entendeu? Então, a religião é forte o suficiente a ponto de levar pessoas a destruírem pessoas e coisas em nome de suas ideologias. E vou afirmar aqui com toda segurança, o que tem de cristãos doentes, o que tem de cristãos que estão mal espiritualmente, fisicamente e psicologicamente, sabe por quê? Porque eles encararam Jesus como uma religião. É a religião com ideias macabras. É forte que eu estou falando isso aqui. É forte. Hoje está tendo que ter tratamento espiritual para os cristãos que estão doentes. Porque ou eles foram feridos no passado, ou eles próprios se feriram. Pode ter, não quero dizer quem é culpado, mas tem falha dos dois lados. É igual um casamento. Quando um casamento, né, infelizmente acaba numa separação, num divórcio, geralmente ambos têm culpa. Por mais que um tenha mais, outro tem menos, mas todo mundo tem culpa no cartório, como diz o dito popular, né? Você está entendendo? Então é isso. Então, eu estou falando sobre ideia. Então, eu não vou nem falar o nome dele, um certo líder, né, que começa com H, ele matou pessoas, né, em nome de Deus. Milhões e milhões de pessoas foram mortas. Parece um assunto pesado, mas você tem que entender que o poder de uma ideia pode trazer bênção, mas pode trazer maldição, pode trazer coisa ruim. Então peça no dia de hoje para Deus te dar boas ideias
que o nome de Jesus seja glorificado nas ideias que você venha a ter para você ou para os outros. Está compreendendo o que Deus está falando? Hã? Deus teve a ideia, o projeto. Ele cria ali o paraíso. Mas ele coloca ali, ele forma do pó, do barro ali, um homem, o Adão. Certo? Uma ideia, um projeto sensacional. Mas viu Deus que não estava bom o Adão sozinho. Aí Deus teve outra ideia. Pera lá. Do Adão, eu vou tirar a companheira dele. Adão, eu suponho que foi assim, né? Ele deita, ele dorme sozinho. Acorda do lado com uma mulher linda. A mulher mais linda do paraíso, a Eva. Que legal essa história, né, pessoal? Muito bacana. Deus é muito legal, né? Glória a Deus, né? Obrigado, Jesus, por essa palavra. E tá lá Adão e Eva, né? Depois eles cometeram lá o pecado, aquela coisa toda e tal. Aí Deus teve, né? Deus sempre foi tendo as suas ideias, seus projetos. E chegou o momento que ele falou, não, eu amo tanto esse povo, eu vou ter que sacrificar o meu filho. Tá entendendo? Então você veja, o nosso Deus é um Deus que teve uma ideia espetacular. E nos salvou através de Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos salvar. Está compreendendo? Então, por hoje, por essa pérola de final de programação, você tem que guardar ideia. Você tem alguma ideia? Se você tem alguma ideia, coloca no papel e mostra para Deus. Deus, essa ideia, o senhor está nessa ideia ou essa ideia é loucura? Pense nisso. Essa aqui é uma palavra rema para você que está cheio de ideia, mas não sabe o que fazer com ela. Ou com elas, né? Com as ideias. Entendeu? Faça uma reciclagem. Ore. Isso aqui é um direcionamento que Deus está dando, pessoal. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é só uma pérola. Essa semana eu vou dar algumas pérolas debaixo dessa visão de ideia aqui. Está entendendo? Fale com Deus. Deus é especialista. Que Deus ilumine a minha vida, a sua vida. Que Deus nos dê ideias geniais. Que venham abençoar vidas, pessoas, boas ideias. Que tragam comunhão, harmonia, crescimento espiritual, fortalecimento para a família. Em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, amado Espírito Santo, confirma esta palavra, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo este momento desta pérola de sabedoria. Aquelas pessoas que já têm algumas ideias, Pai, mas talvez estão no papel, engavetadas, mas que essas ideias, que o Senhor venha dar a tua direção para essas ideias, para que o ouvinte seja abençoado com essas boas ideias. Ilumina a mente de cada um, Pai. E se alguém está com ideias macabras, ideias, ideologias totalmente fora dos padrões da tua palavra, que essas pessoas sejam libertas dessas ideologias malignas. Assim eu oro em nome de Jesus e declaro uma bênção financeira sobre você. Que venha, Pai, uma ideia genial na vida dessa pessoa e com essa ideia ela vai ganhar muito dinheiro com honestidade e com trabalho. E abençoa os agentes de Deus, aqueles que semeiam ou semearão a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.